colocação para a Vanildes e a Ludmila é a atualidade de Lélia Gonzalez, elas que são ativistas, militantes, estão aí nas lutas. E uma questão que fala muito bem no documentário é que hoje a gente tem um termo, interseccionalidade, né? Quando você vê a obra da Lélia, até no documentário não fala como ela articulou classe, gênero e raça. Ela não discute toda a questão do racismo sem discutir a questão de classe. Ela não discute a questão do sexismo, de toda a opressão de gênero, sem discutir a questão de classe. Então, acho que a gente está num momento, né, querendo juntar todas essas lutas como lutas identitárias. Então, como é importante a gente resgatar a Lélia, resgatar a militância política, porque quem construiu toda a militância do movimento negro nunca separou o racismo da questão da luta contra o capitalismo. Então, vocês, como é que vocês veem aí essa atualidade de Lélia a partir desse tempo nosso aqui? Obrigada pela presença, Vanildes. Obrigada, Leda, pelo convite. Obrigada a cada um aqui. Eu quero iniciar essa minha conversa aqui, né, com vocês, te pedindo a bênção das mais velhas, de forma muito especial, a Lélia. Acho que tem que ver esse vídeo, né, esse filme lindíssimo, que não faz a gente ter saudade de Lélia, mesmo você ter conhecido. Eu não conheci Lélia Gonzalez, não. Eu conheço os textos de Zé, conheço o conto de Zé. Mas quando a gente vê esse documentário, eu sinto saudade de Zé. É como se eu tivesse conhecido Zé, se eu tivesse feito parte da minha, fez parte da minha história, como se fosse alguém de mim, de dentro de mim, da minha família, né? Então, eu quero iniciar pedindo a bênção a Zélia, né? A Lélia e a todas as nossas mais velhas aqui também, né? De ontem, de hoje, que faz com que a gente permaneça firmes aí nesse caminho que a gente tem que fazer como mulher negra, que não é fácil ainda hoje, né? O que faz a atualidade de Zélia tão presente hoje é essa chamada de atenção dela para a gente poder perceber como é que todos esses elementos que nos transpassa a gente, nossos corpos de mulheres negras, permanece de alguma forma ainda presente. É uma pena isso. É uma pena que depois de tanto tempo que Zélia fez essa denúncia, a gente ainda tem que sentir, a gente ainda sente, né? Todos esses elementos da discriminação, do sexismo, né? Tão forte ainda, transpassando os nossos corpos, né? Bem dizer isso para dizer que eu sou um pouco, né? A partir disso, eu sou Vanildes, eu tenho mãe preta, pai preto, sou goiana, da região de São João da Aliança, Chapada dos Veadeiros, região que antigamente era tudo reconhecido como quilombo e que depois, num apagamento, não é? Foi excluído do mapa esse quilombo e ficou só lá o quilombo dos Calungas, que a gente conhece mais fortemente hoje, mas aquela região toda era uma região de quilombo, né? Mas na minha memória também, por muito tempo, eu só fui descobrir isso da minha história quando eu me identifiquei, quando eu me descobri negra. Porque eu nasci negra, mas eu não sabia que eu era negra. E quando eu descobri que eu era negra, foi muito junto com o descobrimento de Zélia, de Lélia, só falo de Lélia. Por quê? Porque foi justamente quando eu me aproximei de leituras de mulheres negras, e Lélia foi uma delas. E ela tem, né, a frase forte de que a gente vai se tornando negro. E que se tornar negro não é fácil. E não é mesmo. E quando eu me tornei negra, eu tive que olhar para mim e perceber: o meu cabelo estava alisado, porque desde pequena meu cabelo era considerado um cabelo ruim, assim como da minha mãe, da minha avó, né? E eu estava com o cabelo alisado naquele momento. E eu fui fazendo todo o caminho de começar a fazer a transição, deixar de ser lisa, né? Deixar de sofrer com os alisamentos, que eu usei de tudo que vocês pensaram, né? Então, deixar de sofrer com o alisamento. Então, Lélia tem, na minha história, por isso que eu digo que eu tenho saudade de Lélia, porque Lélia foi alguém que me ajudou a me tornar negra, assim como outras tantas mulheres negras também. Mas ela tem
essa junção que ela faz de classe, né, de raça e de mulheres, né, de gênero, isso dá uma amplitude, a mim me deu uma amplitude de identidade, de identidade como mulher negra, pobre, né? No Brasil e nos lugares por onde eu estou, seja no movimento social, hoje na universidade, né? Hoje na universidade eu percebo quanto que ainda é complicado, ainda é complexo a gente se colocar como mulher negra, assim como Zélia, trazendo pensamentos, ideias que são muitas vezes desconcertantes dentro de alguns espaços, como por exemplo ainda o espaço da universidade, não é? O quanto que isso ainda é algo difícil para nós, né? Mas o quanto que beber nessa fonte, que é Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, né, e tantas outras, nos empodera para seguirmos, como diz o filme. Eu achei muito legal uma questão do filme, a Leda até disse, né, isso faz parte de nós mulheres, onde nós estivermos, que é a questão do tensionamento, de tensionar, né? E aqui eu acho que está uma grande atualidade de Zélia, possibilitar que nós, como mulheres, nos percebamos tão importante o nosso fazer e o nosso ser, quanto os companheiros homens, né? Nos espaços onde nós estivermos, e poder, com a nossa palavra, com o nosso corpo, com a nossa cor, tensionar aquilo que parece que está tão arrumado, aquilo que parece que já está tão acertado, como alguns lugares. Que lugares são esses, né? Os lugares, por exemplo, estou trazendo da universidade, mas a gente pode trazer também, que ela trouxe aqui, eu quero provocar, quero tensionar, é trazer a questão dos partidos. E aqui eu não vou falar de partido de direita, não. Vou falar dos partidos nossos de esquerda. E quando a gente olha para quem está na gestão, na cúpula, né, nos espaços, quem é que está lá? Quem é que está lá, na sua maioria? Né? Como é que funcionam as campanhas eleitorais ainda, dentro da nossa esquerda, dos nossos partidos, para as mulheres? Eu acompanhei uma data, né, da coletiva Chão, nas últimas eleições. A gente acompanhou isso muito pertinho. E com outras mulheres também, a gente percebeu o quanto há uma desigualdade na forma de distribuir, não é? A questão financeira, por exemplo. Mas não só ela. Então, é isso. Eu queria fazer a minha fala aqui, pegando essa ideia de Lélia, que é de tensionar. Acho que é muito atual tensionar. Acho que Érica está aqui no nosso meio, e eu sempre que escuto Érica, né, eu sou seguidora, hoje tem rede social, então eu sou seguidora literal, né, de Érica. Toda vez que eu vejo Érica falar, é alguém que tensiona o espaço, tensiona o discurso, né, tensiona o que está organizado no parlamento, no Estado brasileiro, né? Então eu acho que essa é a atualidade de Zélia. É alguém que traz consigo elementos, palavras, né, que nos possibilita hoje ser herdeiras dela para tensionar, para perguntar pelo português, né, para questionar o epistemicídio que a gente tem ainda hoje nos nossos espaços, e aí não só na universidade, porque muitas vezes nos outros lugares que nós estamos, nos nossos discursos, sempre vem muito mais os discursos dos homens, dos nossos companheiros, os nomes, do que das companheiras. Então você tem aí um apagamento das mulheres, da ideia das mulheres, né? E de Lélia a gente teve isso. Eu acho muito legal quando a gente tem um documentário como esse para os alunos, para estudantes, né? Porque é se aproximar de uma literatura, se aproximar de ideias, né, que a gente não está acostumado a ver num cotidiano de uma escola, de uma universidade, que as epistemologias estão todas muito arrumadinhas, organizadinhas,
uma perspectiva branca. E masculino. É aí que a gente trazendo Zélia ajudando a gente aí, né? Nessa interseccionalidade que a gente tem que tensionar. Então, acho que um pouco isso aqui para a gente começar a conversa, aí trazendo tensionamento. Muito obrigada, Floridos. Obrigada, boa noite. Militante aí de vários